Para você que está nos acompanhando a partir de agora, muito boa tarde. Nós estamos aqui no Baraná Online para mais de 60 mil seguidores e a gente pede licença a você mais uma vez. E hoje nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio, no quadro Vai Encarar, o deputado estadual mais votado do Espírito Santo na eleição de 2018. A gente recebe aqui o deputado estadual pelo PSB, o Sérgio Majeski. Boa tarde, deputado. Boa tarde a todos os internautas que nos acompanham aqui por esse canal. É um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. A partir de agora você pode compartilhar com seus amigos, você tem a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o mandato do deputado estadual Sérgio Majeski, ele que está no seu segundo mandato, não é isso, deputado? Isso. Deputado, é o seguinte, a gente dá um feedback aqui para o eleitor, que a partir de agora pode deixar suas perguntas, seus comentários. Nos próximos 45 minutos nós vamos interagir e também fazer a tocante nos pontos polêmicos do mandato do deputado. Deputado, veja bem, o senhor foi o mais votado do Espírito Santo na última eleição e agora não vai encarar conversando conosco, né? A gente tem o prazer de estar recebendo o senhor aqui. Ô deputado, a gente sabe que o senhor vem enfrentando uma situação anormal no que se refere à imunidade parlamentar, mas que tipo de pauta colocou o deputado Sérgio Majeski no centro dessa polêmica? Então, assim, desde que eu assumi o meu mandato, o primeiro mandato de 2015, eu sempre primei pela coerência entre aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. E sempre colocando os interesses da sociedade em primeiro plano, dentro da legalidade, da transparência, da constitucionalidade, da impessoalidade. Fui o primeiro deputado aqui eleito no Estado a fazer o processo seletivo para assessores do meu gabinete. Cada deputado pode ter até 19 assessores. Eu tenho 9, reduzi, economizei 2 milhões de reais em 4 anos por causa dessa redução de comissionados. E sempre, o que eu voto, o que eu defendo, sempre está de acordo com aquilo que é de interesse da sociedade. Nunca para determinado grupo, segmento, organização. Isso é muito importante. Desculpa interromper o senhor. Deputado, a gente viu que tem deputados aqui no Espírito Santo mesmo, senador também, que trouxeram esse processo seletivo. Então, para o eleitor ficar mais esclarecido, então, bem lá atrás, isso iniciou com o deputado Sérgio Majeski, que não é uma novidade. Exatamente, eu fui o primeiro deputado a fazer isso aqui no estado do Espírito Santo em 2015 e provavelmente eu fui um dos primeiros do Brasil também. Então, assim, fiquei muito feliz que depois alguns vereadores da eleição de 2016 fizeram também, agora outros deputados fizeram também. Eu fico feliz de que uma ideia que nós tivemos lá em 2015 esteja dando frutos, isso é muito importante. Agora, sobre a polêmica que você se referia, no mês de julho, agora, na última semana legislativa de julho, né, um pouquinho antes do recesso, o Procurador-Geral de Justiça, ou Procurador-Geral, né, do Ministério Público, o Éder Pontes, levou à Assembleia numa segunda-feira, o último dia seria quarta. Numa segunda-feira ele protocolou e foi à Assembleia para explicar um projeto do Ministério Público que criava 307 cargos comissionados de livre nomeação e mais o ticket de alimentação de 13º para os funcionários do Ministério Público. Na explicação que ele dava numa reunião que teve na presidência lá da Assembleia, eu já disse que era contra o projeto e achava estranho que o projeto tivesse chegado lá com pedido de urgência para ser votado no dia seguinte ou no outro, quer dizer, sem tempo que a sociedade debatesse, entendesse, sem tempo nem que os deputados entendessem melhor esse projeto. Pois bem, isso era uma segunda-feira, na terça o projeto foi votado e foi aprovado pela maioria dos deputados. Eu e mais 3 ou 4 deputados votamos contra, mas a maioria votou a favor. Nesse mesmo dia foi votado um projeto da própria Assembleia Legislativa que eliminava a obrigação dos deputados de apresentar um relatório semanal ou mensal das atividades dos assessores externos.
Porque lá na Assembleia, os deputados, se quiserem, eles podem ter assessores externos. Por exemplo, o cara pode ter um assessor lá em Ecoporanga, em Conceição da Barra, ou em São Mateus, ou em Linhares. E como se controla o que esse assessor faz? Né? Assim, como se controla as atividades dele? Então era obrigado que o deputado apresentasse um relatório todo mês com as suas atividades. Por si só, esse relatório já é muito frágil, né? Uma forma de fiscalização e controle extremamente frágil, e de volta e meia o Ministério Público cobrava da Assembleia um controle mais efetivo disso. Aí olha que coincidência, no mesmo dia que é aprovado os 307 cargos comissionados para o Ministério Público, se cria ou se vota uma lei lá na Assembleia que elimina, que os deputados não são mais obrigados a prestar conta nenhuma do que esses assessores fazem. Ao mesmo tempo, foi eliminado um parágrafo dessa lei que dizia que um assessor externo não podia ter outra atividade, né? Ele tinha que ser só assessor. Agora pode, quer dizer, ele pode ter outra atividade. A meu ver, eu critiquei os dois projetos, votei contra os dois, acho os dois projetos absurdos, porque nós deveríamos melhorar a fiscalização e o controle, né, desses trabalhadores da Assembleia. E acho um absurdo criar 307 cargos de livre nomeação no momento que nós vivemos e que está sendo cortado gastos da saúde, da educação, e esses 307 cargos podem chegar a aumentar o custo do Ministério Público em 28 milhões anuais, apesar do Ministério Público ter alegado que trazia economia para o Ministério Público. Por quê? Porque nesse projeto eles estão eliminando cerca de 50 cargos do Ministério Público. Então eles dizem nós estamos eliminando, então assim, não vai chegar a esse gasto todo. Só que os 50 cargos que eles estão eliminando, não tem ninguém ocupando esses 50 cargos hoje. Ou seja, há um aumento de gasto da ordem de 28 milhões. E mesmo, vamos imaginar que esses 307 cargos fossem importantes e fundamentais para melhorar o atendimento para a sociedade, não sei mais o quê. Então por que o Ministério Público não faz concurso? Porque isso então seria transparente, todo mundo poderia participar desse concurso. Quem vai indicar esses 307 comissionados, né? E então assim, eu critiquei isso, dei uma entrevista a uma emissora de televisão, me convida para fazer uma entrevista no dia seguinte, que foi na quarta-feira, depois da votação. Na entrevista eu volto a criticar, conforme eu tinha feito no plenário da Assembleia, critico os dois projetos, votei contra, e por conta dessas críticas que eu fiz, e critico o fato de que no mesmo dia tenha se aprovado, né, um projeto como esse de eliminar os relatórios para comissionados externos, se aprova os 307 cargos para o Ministério Público, sem que o Ministério Público fale nada sobre isso. Então eu digo na entrevista que fica parecendo uma troca de gentileza entre as duas instituições. Em função disso, né, e aí o que vem a partir dessa aprovação desses projetos? Uma chuva de crítica de toda a sociedade. Toda a sociedade criticou muito os dois projetos. Então isso ganhou um vulto muito grande. Resultado, não conseguindo explicar e convencer a sociedade da necessidade, da importância para a sociedade que vai pagar conta disso, de que isso era importante, no dia 8 de agosto, o Procurador-Geral, Éder Pontes, entrou com uma interpelação judicial contra mim no Tribunal de Justiça, para que eu explique as minhas críticas. 3 dias depois dele ter entrado com a interpelação judicial no Tribunal de Justiça, uma pessoa estranha, desconhecida, ela entra com um pedido de investigação por quebra de decoro parlamentar na Assembleia Legislativa. Olha que coincidência. Só foram entrar com esse pedido quase um mês depois, né? E assim, e muito próximo uma data da outra. Bom, agora esses processos estão, né, em andamento. Eu fui notificado pelo Tribunal de Justiça essa semana para dar as explicações. Lembrando que a interpelação, eu dou a resposta se eu quiser. Eu não sou obrigado, por essa ação judicial, eu não sou obrigado a explicar. E no caso do processo lá, do requerimento de investigação por quebra de decoro, eu ainda não recebi sequer a cópia do que eu estou sendo acusado. Eu requeri
no dia seguinte, né, que esse pedido foi feito, mas até agora não recebi. Agora você veja bem, ainda que eu tivesse dito absurdos imensos nessa entrevista, ou tivesse feito ou acusado alguém nominalmente, coisa que eu não fiz, não cheguei a usar termos como corrupção, como conluio, conforme consta lá no processo, em momento nenhum eu disse isso, mas ainda que eu tivesse dito absurdos nessa entrevista, o artigo 53 da Constituição Federal e o artigo 51 da Constituição Estadual são claros como a neve, dizendo assim: o deputado é inviolável civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras ou voto. Ou seja, não tem cabimento nem a interpelação judicial e muito menos um pedido de quebra de decoro, porque está garantido a mim a imunidade parlamentar. O deputado, só um instante aqui. Desculpa interromper o senhor. O pessoal que está em casa, os internautas que estão chegando agora, nós estamos recebendo aqui o deputado estadual do Espírito Santo mais votado na última eleição, o Sérgio Majeski, que tirou mais de 47 mil votos, não é isso? Isso. O deputado, é só para a gente entender um pouco mais sobre essa questão e essa polêmica que o senhor está envolvido de um lado, de outro lado, o Ministério Público Estadual. O pessoal que está em casa aí, você pode deixar os seus comentários, deixe a cidade também que você está nos acompanhando. O deputado, então o senhor se considera, no caso, vítima de uma perseguição, seria isso? Olha só, fica claro para mim uma situação. As pessoas querem me constranger, querem me calar, porque quem acompanha o meu trabalho sabe que eu me mantenho completamente independente desde o começo, não tenho rabo preso com ninguém, nem com absolutamente nada, o que me garante fazer críticas contundentes em relação ao Executivo, ao Judiciário, ao Legislativo, sempre que for necessário, mas minhas críticas sempre altamente fundamentadas, voto ou apoio, ou voto a favor ou contra, de acordo com os interesses da sociedade e dentro da legalidade, da constitucionalidade. Então, assim, a mim me parece que não há outra explicação a não ser uma tentativa de me calar, de me enquadrar, de me constranger. Essa, para mim, é a situação. Porque, assim, se as pessoas sabem da questão da imunidade parlamentar garantida pela Constituição, então, e vamos imaginar que eu tivesse errado, que tudo que eu critiquei é um absurdo, que, enfim. Então, por que, por exemplo, o Procurador-Geral da Justiça, o senhor Éder Pontes, ele tem um poder imenso, por que ele não convocou, então, uma coletiva, por exemplo, com a imprensa e explicasse para a sociedade, de uma forma didática e pedagógica, a grande importância dos 307 cargos comissionados, como é importante e como isso vai trazer benefícios para a sociedade, como isso vai trazer um grande ganho para a sociedade, como é importante que se elimine os relatórios lá de controle das atividades dos assessores externos, dos deputados, por que isso é bom, como isso melhora a transparência, simples assim. A população ia entender se tudo isso é realmente muito bom e importante, necessário, e quem passaria então por ridículo nessa história seria eu, que então a população, entendendo que tudo isso seria necessário, né, ia achar que eu estou criticando algo sem fundamento. Então, assim, eu não me intimido, né, eu continuarei com a minha mesma postura, a população está acompanhando isso, várias organizações, eu já recebi apoio público, por notas públicas de mais de 20 instituições aqui do Estado, recebo diariamente apoio de várias pessoas, de pessoas que votaram em mim, que não votaram em mim, que me conhecem, que admiram o meu trabalho. Então, assim, a população entende o que está acontecendo, a lei está do meu lado, né? O deputado. Então, vamos enfrentar isso de cabeça erguida. Deputado, a gente acaba tendo que perguntar, porque o pessoal que está em casa, o pessoal que acompanha, principalmente aqui na região norte, acaba vendo muita especulação no meio de tudo isso aí, né? Talvez seja por aí a linha de raciocínio do senhor. Veja bem, deputado, a gente acompanha aí, né, que a outra parte envolvida, no caso o Procurador-Geral
de Justiça, né, o senhor Éder Pontes, né? E tudo isso foi desencadeado a partir do momento que o senhor votou contrário, né? Que o senhor votou contrário a esse projeto. E quando o senhor criticou a forma que ia ser contratado esses assessores para o Ministério Público Estadual, a partir daí iniciou esse enfrentamento, né? Isso. Veja bem, o deputado, o senhor se levantou contra esse projeto, né? Como o senhor já explicou aí, agora está enfrentando essas duas ações. Como o senhor está lidando com o enfrentamento dessas ações aí? Da forma mais tranquila possível, porque assim, isso chega a ser surreal, você imaginar que as pessoas estão tentando calar um legítimo representante da sociedade, eleito democraticamente. Olha o histórico do meu trabalho, olha o histórico da minha vida. Eu sou professor há mais de 30 anos, eu tive mais de 20 mil alunos ao longo da história, da minha história como professor. Todo mundo conhece a minha história. Então, assim, é um absurdo que você imagine que isso esteja ocorrendo. Então, assim, eu acho um absurdo, eu acho que é um abuso de autoridade do próprio procurador-geral, mas enfrento com muita tranquilidade. Tem recebido apoio, tem recebido até muitas vezes pessoas ligadas ao meio jurídico, advogados, escritórios de advocacia se oferecendo para me defender de forma voluntária. Então, assim, não há uma única pessoa até agora, seja do meio jurídico, seja da sociedade organizada, que diga assim: olha, Sérgio, você está errado. Mas Jéssica, você errou, você está completamente errado, você realmente extrapolou. Ninguém, absolutamente ninguém, a não ser o Procurador-Geral de Justiça. Será que então toda a sociedade está errada? Todos os advogados estão errados? Todos os juristas, todas as pessoas do meio, muita gente inclusive, né, assim, do meio jurídico que não quer se manifestar publicamente porque tem medo de ser perseguido pelo Procurador-Geral, tem dito assim, então assim, não é possível que só ele esteja certo, que só a interpretação dele sobre imunidade parlamentar esteja correta. Então, a mim me parece um abuso mesmo de autoridade. Deputado Sérgio Majeski, nós estamos recebendo o senhor hoje aqui no Vai Encarar pelo Paraná Online para mais de 60 mil seguidores das nossas redes sociais. O senhor já, sem a gente perguntar, o senhor já respondeu lá a nossa pergunta, que já foi sim notificado. Deputado, veja bem, a pergunta aqui que nós gostaríamos de saber, principalmente os internautas, que tipo de atitude o senhor, na condição de deputado estadual, sendo mais votado pelo Espírito Santo, vai tomar nos próximos dias com relação ao enfrentamento a essas ações que o senhor está sendo acusado? Olha só, sobre a questão da Assembleia Legislativa, eu só posso tomar alguma providência a partir do momento que eu for notificado e souber exatamente qual o teor da acusação, porque nós desconhecemos ainda. Apesar de já ter mais de 15 dias que a gente pediu a cópia dessa representação. Em relação ao Tribunal de Justiça, eu fui notificado na segunda-feira à tarde. Então, ontem eu tive a primeira reunião com advogados e tal, que estão junto comigo traçando uma estratégia, porque assim, essa interpelação eu não sou obrigado a responder. Assim, não é uma ação que eu sou obrigado a responder. Então nós vamos ver qual é a melhor estratégia, né? Se a gente responde ou não, ou se simplesmente a gente defende a questão da imunidade parlamentar e sem resposta, porque assim, como eu disse, eu não sou obrigado a dar essa resposta da interpelação. Eu não sou obrigado a explicar nada disso. Ô deputado, para ficar mais claro para o internauta, para o capixaba que nos acompanha aqui pela nossa página, pelo Paraná Online, como o senhor colocou isso, o senhor já foi notificado, o senhor também, na condição de deputado, não é obrigado a responder? Na condição, qualquer pessoa não seria obrigada. A interpelação dessa forma, você não é obrigado a responder. Porque ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo, né, deputado? Exatamente. Ô, deputado, o senhor teme ter que enfrentar uma ação penal se porventura o Ministério Público se firmar nessa tese aí?
Olha só, não, eu não temo na seguinte situação. Eu tenho certeza absoluta, eu confio nas instituições, eu tenho certeza absoluta que a maioria dos desembargadores entendem a questão da imunidade parlamentar, até porque eu não estou falando em tese. Se você abre o site do STF, por exemplo, sobre questão de quantos deputados nos últimos anos foram acusados de extrapolar suas atividades através de discursos e falas, etc. Todas, sem exceção, o STF entendeu como um direito assegurado pela imunidade parlamentar. Tem o parecer de vários ministros sobre isso, né? E isso tem que orientar essa decisão. Então, primeiro que eu acredito que isso se encerra pelo fato do entendimento que existe no próprio STF sobre essa questão da imunidade parlamentar. Segundo, agora vamos imaginar que não seja entendido dessa forma pelo Tribunal de Justiça e continue. Nós vamos enfrentar dentro da legalidade, de cabeça erguida e comprovando por A mais B a questão daquilo que a lei me garante como direito. Então, assim, eu tenho plena certeza que a lei está do meu lado, assim como a sociedade. Com certeza. Para você que nos acompanha, você pode compartilhar com seus amigos, você pode marcar seus amigos nos comentários também. Nós estamos no Vai Encarar pelo Paraná Online, recebendo aqui o deputado estadual pelo PSB, o mais votado do Espírito Santo, Sérgio Majeski, esclarecendo aí essa polêmica toda. De um lado o deputado estadual Majeski e de outro lado o Éder Pontes, não é isso? Isso. E a gente está aqui fazendo algumas perguntas para ele e ele, como sempre, nos deixando bem esclarecido. Deputado, a gente acompanha também que o líder do governo lá na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Enivaldo dos Anjos, do PSD, ele, em tese, foi o único deputado, o primeiro que levantou a bandeira, saiu em defesa do senhor. A gente gostaria de saber se, além do Enivaldo dos Anjos, que tem declarado esse apoio publicamente, inclusive pela a própria tribuna lá da Assembleia, em relação à perseguição por parte do Ministério Público em relação ao senhor. A gente gostaria de saber se tem outros deputados também que estão do seu lado, que já declararam isso, esse apoio. Então, o deputado Enivaldo dos Anjos, na semana passada, ele fez um discurso na tribuna do plenário, um discurso muito ponderado, muito bem fundamentado sobre essa situação. E assim, foi o primeiro deputado a se pronunciar publicamente sobre essa situação. E essa semana a deputada Irine Lopes, do PT, também o fez na tribuna da Assembleia. Agora, além deles, vários deputados que preferem não se manifestar publicamente já vieram me prestar apoio também, de dizer que entende, que apesar de discordar de determinados pontos de vista e tal, daquilo que eu falei e tal, mas conseguem entender claramente a questão da imunidade parlamentar. E é isso que eu tenho dito. Porque se os deputados, olha só, os deputados são obrigados, e muitos deputados não concordam, e discordar numa democracia e sobretudo num parlamento, é necessário. É isso mesmo, um parlamento não é um clube de amigos. Então discordar é da democracia, é assim mesmo. Quantas vezes ao longo do meu mandato eu já vi deputados se pronunciando que, a meu ver, eram verdadeiros absurdos. Mas eu entendo que, pela lei, pela Constituição, dentro da garantia da imunidade parlamentar, é um direito deles se manifestar dessa forma. E a maioria dos deputados entendem exatamente isso. A maioria dos deputados são competentes e conhecedores da lei e sabem perfeitamente que, apesar de muitos deles discordarem dos meus posicionamentos e daquilo que eu acho, eles sabem que é um direito meu. E a Assembleia, assim, é um perigo que está acontecendo hoje. Porque você já imaginou, se tem prosseguimento no Tribunal de Justiça, se tem prosseguimento o processo dentro da Assembleia, olha o precedente que está se abrindo para coibir e para constranger e para inibir a atuação de qualquer deputado. Porque daqui para diante, então, já desde que vai se abrir uma jurisprudência, vai se abrir um precedente
Então, constantemente, os deputados estarão sendo acionados pelos seus posicionamentos. Sempre que alguém se sentir ofendido por uma crítica, sempre que alguém não gostar de uma crítica, vai entrar na justiça, interpelando judicialmente ou pedindo investigação por quebra de decoro. Então, eu acredito que a maioria absoluta dos deputados entendem isso e entendem que se apoiam, vamos dizer assim, lá na frente, um possível processo de cassação, vamos imaginar assim, que estarão dando um tiro no próprio pé, porque isso abre um precedente perigoso para a atividade parlamentar. Deputado Majewski, o senhor... Tudo bem, nós estamos ao vivo é assim mesmo. Deputado, nós estamos aqui ao vivo para mais de 60 mil seguidores que nos acompanham diariamente. Muitas outras pessoas irão assistir essa live depois. Uhum. Majewski, veja bem, o senhor fez uma tocante aqui muito importante, que pode abrir um precedente e outros parlamentares poderão ser vítimas em tese do que o senhor está sendo vítima hoje, como o senhor colocou aqui. Deputado, diante disso, diante dessas ações, dessa pessoa aí que, como o senhor colocou, que praticamente depois de 30 dias chegou essa ação lá da corregedoria, não é isso? Como é que dá o nome? Na verdade, assim, uma pessoa desconhecida entrou com um pedido de investigação. Então, isso vai para a corregedoria. Agora, a corregedoria está alegando que mandou para uma análise da procuradoria. E por isso que eles não teriam ainda me enviado a cópia. A gente está achando meio estranho essa tramitação e tal, mas, enfim, estamos no aguardo de que eles... Só para esclarecimento, não deveria ser a própria corregedoria, né, o Conselho de Ética ali eu não sei se é o nome correto. Tem Conselho de Ética, corregedoria. É corregedoria mesmo, né? Não deveria ser eles mesmo que deveria decidir ou arquivar? Eu acho, mas quem sou eu para ensiná-los a fazer essa tramitação? Porque, a meu ver, assim, é tão claro que a imunidade parlamentar me está garantida que não tinha que mandar para a Procuradoria. Ora, o artigo 51 e 53 garante, vamos arquivar, porque não tem cabimento você querer investigar por quebra de decoro o livre pronunciamento de um deputado, sendo que a Constituição lhe garante imunidade parlamentar. Mas nós estamos aguardando para ver quais procedimentos serão tomados ali no interior da Assembleia. Deputado Majewski, mesmo que isso aí prospere, que digamos que chegue lá e seja aceito aí por quebra de decoro parlamentar, né, vai ter que ir à votação, não é isso? Uhum. Pelas comissões, é isso mesmo? Olha só, eu acho que assim, no final tem um parecer, o parecer é aprovado ou não, né, pela continuidade ou não, e para que tipo de... Porque assim, nesse caso, o que o regimento prevê é uma advertência. Vamos imaginar que se entendeu que houve uma quebra de decoro. Então, o lógico seria uma advertência por escrito, uma advertência verbal. O regimento, nesse caso, não prevê cassação. Agora, como não é um julgamento jurídico, e sim tende a ser muito mais político do que jurídico, não está descartado que alguém entenda que cabe um pedido de cassação. Então, isso é votado primeiro na corregedoria, se tiver a aprovação da maioria dos membros da corregedoria, isso vai para o plenário, para que o plenário decida no final e vote no final. Deputado Majewski, o senhor teme ter o mandato que o senhor foi legitimamente eleito pela população capixaba, a maioria quis o senhor e de fato o senhor foi o mais votado democraticamente nas urnas, o senhor teme ter o mandato cassado? Não temo. Primeiro porque assim, vai ter que se fazer um malabarismo imenso para dar algum tipo de fundamentação para a cassação de mandato. Porque eu não estou dizendo que está 100% descartado. Por outro lado, vamos imaginar que eu seja cassado. Vamos imaginar que lá no final das contas seja assim, o desgaste vai ser infinitamente maior para a Assembleia do que para mim. Porque assim, você imagina você está cassando um deputado que tem uma trajetória
né, de transparência, de trabalho prestado, de compromisso. Você caçar um deputado porque ele criticou abertamente a aprovação de 2 projetos. Então, assim, eu não temo isso. Agora, você pode dizer, mas e se acontecer? Mesmo assim, eu acho que se isso acontecesse, eu saio maior ainda dessa situação. Mas eu não acredito, por quê? Porque eu conheço boa parte, a maior parte dos deputados, e como eu disse, eu tenho uma relação institucional de respeito com a maioria, assim como eles discordam de muitas coisas que eu faço, eu discordo de muitas coisas que eles fazem, mas dentro da constitucionalidade, dentro do respeito, da institucionalidade. Então eu tenho certeza absoluta que a maioria dos deputados entendem claramente que não há cabimento você tentar punir um deputado pelas suas opiniões ou por aquilo que ele criticou. Até porque, como eu falei, os deputados estariam dando um tiro no próprio pé. Deputado Majewski, diante dessa polêmica aí que o senhor está envolvido, junto com o Ministério Público, como o senhor vê isso aí? Como o senhor vê esse tipo de ação? O senhor vê como uma ameaça à liberdade de expressão? Eu já tinha dito anteriormente, né? Eu acho que é um abuso de autoridade, porque é sim uma tentativa de me calar, de me enquadrar, né? De uma pessoa que não sabe aceitar com crítica, porque não é a primeira vez que o Procurador-Geral processa pessoas que o criticaram, entendeu? Ele tem um histórico nisso. Então, assim, é uma pessoa que lida muito mal com críticas, e isso num regime democrático, né, no Estado de Direito. Então, assim, as pessoas precisam, principalmente aqueles que ocupam, né, tão elevados cargos públicos, elas precisam ser republicanas, elas precisam ser democráticas, elas precisam conviver com a crítica, né? Porque todos nós somos criticados, ninguém é unanimidade, eu sou criticado também. Então imagine se cada crítica que eu receber, eu vou entrar com processo contra a pessoa que me criticou porque eu não gostei do que ela falou, não gostei do que ela insinuou, enfim. Então, assim, eu penso que é uma tentativa de me inibir, de me constranger, de me desgastar de alguma forma. Só que o tiro está saindo pela culatra. Porque, na verdade, quem está sendo desgastado nessa história é a instituição, o Ministério Público. Que eu gostaria aqui de ressaltar. Não há de se confundir o Procurador-Geral com todo o Ministério Público. O Ministério Público tem profissionais de carreira que são de tirar o chapéu. Tem promotores que fazem um trabalho fenomenal em suas comarcas e, às vezes, são ali o único ponto de apoio para uma sociedade que quase sempre está com seus direitos desrespeitados. Então, tem procuradores que merecem muito o nosso respeito, a maioria dos funcionários do Ministério Público merecem todo o nosso respeito, a maioria dos procuradores e dos promotores merecem todo o nosso respeito. Então, assim, eu gostaria de ressaltar essa situação, porque não dá para você achar que o procurador-geral ele está representando a opinião da maioria dos procuradores ou a maioria dos promotores, porque não está. Em grande parte, ele está defendendo ali aquilo que ele acha, aquilo que ele pensa. Tanto que a ação vem dele, a ação não está vindo da associação dos procuradores, por exemplo, né? Então, assim, todo o meu respeito à instituição Ministério Público, que é uma instituição que é necessária, que é muito importante. Agora, eu acho lamentável as atitudes do Procurador-Geral. Sendo assim, muito bem explicado da parte do deputado estadual mais votado do Espírito Santo, Sérgio Majewski. Deputado, a gente sabe que o senhor é do PSB, né, claramente. O que o capixaba pode esperar aí do mandato do Casagrande desses próximos anos que estão por vir? Como o senhor vê? Então, olha só, nós tivemos 4 anos muito difíceis com Paulo Artung. A dificuldade de conversar, né, no governo Paulo Artung, dialogar era muito difícil. Então, assim, com o governo Casagrande é um pouco mais fácil você ter um diálogo com secretarias, com o próprio governo, etc. Está muito cedo para a gente fazer uma avaliação, né? Mas eu acredito que o Casagrande tem todas as condições de fazer um bom trabalho, né? De retomar questões, sobretudo no interior do estado, né? Que muitas estradas foram abandonadas,
Nós temos um problema na educação de muitas escolas e turnos que foram fechados e que nós, né, estamos cobrando a reabertura dessas escolas e desses turnos. Então, assim, eu acredito que ele tem todas as possibilidades de fazer um bom governo. Agora, às vezes eu penso também que, assim, algumas práticas antigas precisam ser abandonadas pelos governos, né? Como encher secretarias de comissionados que são apadreados de A, B ou C, sem meritocracia, sem competência. Isso é muito ruim. Aquilo que eu tenho dito, nós temos que ter coragem de ir por novos caminhos. Por isso que eu digo, desde o meu primeiro dia de mandato, eu tento mostrar que a política é coisa séria e que nós precisamos inovar, nós precisamos fazer diferente na política. Porque se você for sempre pelos mesmos caminhos, repetindo tudo aquilo que todo mundo fez, está comprovado que em grande parte isso não funciona. Quer dizer que historicamente está tudo errado, mas que muitas coisas precisam ser eliminadas, até porque a sociedade ela precisa urgentemente voltar a acreditar na política dos políticos e nas instituições públicas. Essa falta de credibilidade que a população tem, sobretudo em partidos e políticos, isso está enfraquecendo muito a democracia. E isso é ruim para todo mundo. Então a gente não deve perder uma única oportunidade de demonstrar novos atos, novas atitudes. Não é no discurso, é nas ações, porque ninguém aguenta mais discurso. Eu canso de dizer isso. Então quando eu falo, por exemplo, de que a gente não pode lotar secretarias e cargos públicos com apadrinhados, etc., porque esse é dinheiro da sociedade, eu não estou jogando para a sociedade, eu fiz isso no meu gabinete. Cada deputado pode ter 19 assessores, eu tenho 9. Nos 4 anos de mandato eu economizei 2 milhões de reais. Agora você imagina se todo deputado fizesse isso, você imagina se o Congresso Nacional fizesse isso, toda a Secretaria de Governo fizesse isso, você imagina quanto dinheiro sobraria para investimento. Então, assim, o governo precisa dar exemplo. Eu acho que quem está aqui no topo, assim, no caso, né, no topo eu digo assim, quem está ocupando espaços nesses poderes tem que dar exemplos o tempo inteiro, que a população quer saber de ações, ela não quer saber mais de discurso, ela não aguenta mais discurso, né? Deputado Majewski, saindo um pouco aqui da pauta só para dar uma refrescada, como se diz, esquenta e assopra, agora muito próximo de encerrar, a gente gostaria de saber da opinião do senhor que é professor há mais de 30 anos, correto? E sobre a questão da Amazônia, a gente saindo um pouco aqui do nosso Espírito Santo, essa polêmica aí da Amazônia toda, envolvendo aí o Macron, né? Olha só, eu sou professor e sou professor justamente de geografia, né? E sou mestre em educação também, em políticas educacionais. Então assim, eu não sou especialista em Amazônia, mas entendo muito, né, da questão da geografia, das questões ambientais. O senhor vê com preocupação então a Amazônia? Muita preocupação. Olha só, não é de hoje que a Amazônia vem sendo destruída. Isso começa principalmente com os militares, com aquele processo de ocupação desordenada da Amazônia, com projetos faraônicos que nunca se concluíram, como a Transamazônica, um processo de incentivo à ocupação completamente desorganizado, que gerou muita grilagem de terra e etc. Então, desde os governos militares, governo Sarney, Itamar Franco, Fernando Henrique, Lula, Dilma, todos, a Amazônia continuou sendo ocupada irregularmente, desmatamento em alguns períodos mais, em alguns menos. Agora, é a primeira vez que a gente vê governos fazendo discurso contra a preservação da Amazônia, porque quando o presidente da República diz não vou demarcar terra indígena, assim, o que ele está querendo dizer com isso e o que as pessoas estão entendendo? Os grileiros da Amazônia estão entendendo que, olha, isso não é uma deixa para a gente invadir terra indígena e reserva. Vou reduzir as unidades de conservação. Não é uma deixa para as pessoas invadirem as unidades de conservação. Quando dizem, vou desmantelar o IBAMA. Eu não acredito nos dados do INPE. Como? O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais é um instituto seríssimo, que usa uma tecnologia super avançada, com profissionais extremamente avançados. Então, me preocupa essa atitude do governo brasileiro em relação às questões ambientais e também às educacionais. Tá? E quanto a essa polêmica com a França, etc. Macron. Eu acho que todo mundo exagerou um pouco nesses discursos
discurso, nessa polêmica que não leva a nada. Agora, olha só, desconfiar das intenções dos europeus e confiar nas intenções de Donald Trump, me desculpe, mas é muita ingenuidade, né? Achar que Trump é mais legal e tal do que Macron, Angela Merkel, não sei mais o que. Todo mundo ali tem interesses. E achar que Israel ou que não sei quem é mais confiável do que os europeus. Nós temos que cuidar dos nossos interesses. Agora, por exemplo, se a comunidade internacional oferece 20 milhões, 200 milhões, etc., vamos negociar como esse dinheiro pode ser utilizado. Nós precisamos, o Brasil vive num momento complicado. Então, assim, vamos ver como esse dinheiro pode ser aplicado, como a gente pode desenvolver projetos em cima disso, enfim. Assim, agora vejo com muita preocupação esse discurso também do presidente da República de incentivar a mineração na Amazônia. Assim, nós precisamos ouvir os especialistas, nós precisamos ouvir a ciência, o que ela diz, os entendedores de Amazônia, o que dizem, como nós podemos traçar projetos de desenvolvimento econômico na Amazônia. Sem destruição isso é possível. Por exemplo, se nós tivéssemos uma indústria farmacêutica altamente desenvolvida no Brasil e com pesquisas fantásticas na Amazônia, quantas espécies ali que ainda nem sequer foram estudadas, que poderiam ser usadas na indústria da medicina, do cosmético, etc. Como poderíamos aprimorar o ecoturismo naquela região, a agricultura sustentável, a exploração madeireira sustentável. Olha só, projetos sem destruir a Amazônia, sem poluir, basta querer, porque eles existem. Porque a ideia de vincular desenvolvimento na Amazônia sempre com desmatamento e sempre como se desenvolvimento na Amazônia significasse ocupação agrícola, é uma ideia ultrapassada. Então, assim, precisaríamos de um mapeamento completo da Amazônia. Quem é dono de quê? Porque hoje o governo, na verdade, ele não tem noção de quantos são os proprietários irregulares e quantos são os regulares da Amazônia. Nem disso você tem um controle no Brasil, mas não é esse o governo. Não vem de hoje, então assim, nós precisamos de um mapeamento. Quantos grileiros tem na Amazônia? Quem é dono de quê? Quem ocupa que terra? O que a gente pode fazer? Quais as áreas da Amazônia que poderiam ser destinadas à agricultura? Quais realmente que poderia ter uma mineração que não vai prejudicar e causar grandes danos? Aonde a gente podia implantar projetos de ecoturismo? E, sobretudo, incentivar a pesquisa na Amazônia. A Amazônia é uma fonte inesgotável de riqueza, mas não no sentido de exploração da destruição. Ela pode gerar riqueza em pé e mantendo a importância que ela tem para o mundo, porque quando as pessoas falam assim, a Amazônia é nossa e tal, a Amazônia é de 9 países, porque a Amazônia internacional, inclusive, eu fico olhando, né, se às vezes as pessoas se pronunciam de uma forma, porque o Macron falou nossa Amazônia, não é nossa Amazônia. Ele falou nossa porque a Guiana Francesa, que é um departamento francês, 40% dela é coberta pela Amazônia. Assim como o presidente do Peru, o presidente da Bolívia, o presidente da Venezuela, do Suriname, da Guiana, pode falar nossa Amazônia, porque ela cobre 9 países, o presidente da França também pode. Então, assim, a Amazônia, ela é importante realmente para o mundo inteiro. Essa preocupação, ela não vem só de uma preocupação que eles estão querendo explorar a Amazônia, porque ela é importante para o mundo inteiro mesmo. Desculpa interromper o deputado Magés, que o senhor é professor de Geografia e fala com propriedade, né, Léo? Sobre esse tema que tem sido debate, tem virado memes. E, na verdade, também, a forma que o senhor tem nos esclarecido aqui, eu acredito que até mesmo a falta de conhecimento do próprio brasileiro, de não estudar, de querer muito ir na opinião alheia, nas fake news. E quando o senhor colocou muito bem colocado aí, a gente tem visto o Evo Morales lá da Bolívia falando da nossa Amazônia, o próprio Macron, igual o senhor citou, a Guiana Francesa, não é isso? E realmente o senhor está coberto de razão. A preocupação deles de defender a Amazônia é porque a gente vê que vai muito além das fronteiras, vai muito além do território brasileiro, que quando a gente fala em Amazônia, a gente logo lembra de Rondônia, do próprio estado do Amazonas, mas lembrando que a Amazônia ela vai no Pará, né? Ela vai até o Maranhão, né? Vai no Maranhão. Maranhão, Tocantins e norte do Mato Grosso, né? Quer dizer, ela extrapola a região norte do Brasil, né? Então isso é um estudo muito bem aprofundado, o senhor fez uma colocação muito boa e a gente espera que o nosso presidente da República traga dias melhores para o nosso povo brasileiro que está cansado
Exatamente. E assim, quem sou eu para dar conselho, mas aqueles, né, que estão nos assistindo e tal, a gente precisa ouvir mais os especialistas. Nós precisamos ouvir mais o que a ciência diz. Assim, a gente não pode ir na base do achismo, assim, eu acho porque eu ouvi dizer, porque eu li um textinho lá, eu vi um videozinho de 2 minutos e tal. A gente precisa entender o que os pesquisadores na Amazônia, as universidades federais da região amazônica, todas elas têm muita pesquisa sobre a Amazônia. Nós precisamos aproveitar essas pesquisas para entender a Amazônia melhor, para conhecê-la melhor e para promover o desenvolvimento que a nação merece, preservando esse grande patrimônio natural. Muito bem esclarecido, nós estamos recebendo aqui hoje o deputado estadual mais votado pelo Espírito Santo, do PSB, o Sérgio Majeski, carinhosamente o pessoal chama de Majeski, capixaba. Majeski, a vinda do senhor aqui hoje, agora para a gente, muito próximo de encerrar aqui, o nosso Vai Encarar, muito bem esclarecido. Hoje o senhor vai estar na Faceli às 19 horas, um dia muito corrido pela cidade de Linhares. O tema lá vai ser o quê? É o debate acadêmico? É um debate sobre gestão democrática nas universidades, promovidos pelo DCE da faculdade e pelos professores. Então nós vamos discutir e debater lá a gestão democrática nas universidades. E como funciona? O pessoal de Linhares, de Rio Baranal, de Jaguaré de Soritama, quiser participar, é aberto? É aberto lá na Faceli, é aberto. Ah, isso é muito importante então. Deputado, a gente agradece o senhor mais uma vez, em nome do site de notícias Banana Online, por ter aceitado o nosso convite, e as portas estão abertas quando o senhor quiser voltar para a gente debater o presente e o futuro do Espírito Santo. Muito obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade, esse espaço para estar falando aqui, principalmente para essa região tão bacana do norte do estado. Eu acompanho vocês do Banana Online e aproveito para dizer que nós estamos lá também de portas abertas. E aqueles que quiserem conhecer melhor o nosso trabalho, sigam nas redes sociais, Sérgio Majeski, ou no Facebook, ou no Instagram, ou no nosso site. Só procurar Sérgio Majeski e para conhecer um pouquinho melhor daquilo que a gente faz, daquilo que a gente defende. Muito obrigado a todos e um grande abraço aqui a todo o norte do estado, principalmente a todo o estado do Espírito Santo, que com certeza acompanha também. Muito obrigado pelo espaço.